Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Já tinha saudades destes vídeos, há algum tempo que não gravava e hoje, uma vez que estamos mesmo no fim do ano 2020, gostava de fazer um pequeno balanço sobre este ano. E nomeadamente aquilo que eu gostava de falar hoje convosco é sobre as palavras do ano 2020. É verdade, este ano foi um ano muito especial, um ano, eu diria, atípico, porque aconteceram imensas coisas totalmente inesperadas para todos nós e também surgiram palavras novas no nosso vocabulário, palavras ou expressões. Coisas como Covid-19, obviamente, que era algo que nós desconhecíamos no ano passado, mas também expressões como confinamento e depois desconfinamento. Acho que esta palavra não existia, não creio que é uma palavra que foi inventada neste ano de 2020. Distanciamento social, etiqueta respiratória, enfim, são tudo expressões que surgiram no ano 2020. Eu estive a pensar um bocadinho sobre qual seria aquela palavra que eu acho que foi a palavra-chave do ano. E após um bocadinho de reflexão e aqui com algumas outras que estariam se calhar no top, escolhi a palavra resiliência. E porquê resiliência? Olha, porque eu acho que mais do que nunca neste ano 2020 se tornou evidente que a resiliência é uma capacidade, é uma competência que é fundamental para nós conseguirmos sobreviver neste mundo em que estamos. E em 2020 isso tornou-se absolutamente evidente. Então, afinal, o que é a resiliência? Bom, desde logo, a resiliência é uma palavra que vem do universo da ciência, da física, e tem a ver com a capacidade de certos materiais de resistirem ao impacto e voltarem à sua forma original. Esta palavra, passada um bocadinho aqui para o domínio das emoções e para o domínio comportamental, acaba por ganhar uma dimensão até um bocadinho diferente, porque já não é só a capacidade que nós, enquanto seres humanos, temos de resistir a qualquer tipo de embate nas nossas vidas e regressarmos à nossa forma inicial, ou seja, aquilo como nós éramos antes desse tal embate, dessa tal emoção forte, digamos assim, mas mais do que isso é a capacidade de nós resistirmos a esses embates da vida e de não regressar ao formato anterior, mas sim mudarmos de uma forma positiva. Ou seja, isto trocado por miúdos seria a nossa capacidade de resistirmos às adversidades e não só resistirmos, como aprendemos com elas, melhorarmos, crescermos enquanto seres humanos. Portanto, a resiliência este ano é obviamente uma palavra-chave porque perante todas as adversidades e todas as dificuldades até totalmente inesperadas que apareceram este ano, quem não teve resiliência, se calhar neste momento está a passar por muitas dificuldades, porque a resiliência é a tal competência que fez muita falta, faz ainda muita falta, perante dificuldades que foram, em grande medida, inesperadas. Associadas à resiliência aparecem palavras como superação, crescimento. E perguntar-me a vocês, será que a resiliência pode ser treinada? Eu diria, obviamente que sim, eu acho que a resiliência é uma competência que nós podemos de alguma forma treinar. Há pessoas que serão talvez naturalmente mais resilientes, mas falando em ser naturalmente mais resiliente, se calhar também temos que olhar um bocadinho àquilo que foi a nossa infância, nomeadamente, como é que nós treinamos a resiliência nas crianças. Porque enquanto adultos não há dúvida que podemos também treinar de alguma forma, mas eu acho que é nas crianças que a resiliência pode ser mais facilmente desenvolvida. E como? Bom, desde logo, para quem tem filhos, vai este conselho: não façam as vontades todas aos vossos filhos e sobretudo não lhes deem aquilo que eles querem ao primeiro pedido. Sim, a resiliência treina-se como? Passando por dificuldades, passando por adversidades, passando por ter que lutar para conseguir alcançar os objetivos e superando essas mesmas dificuldades. Portanto, aquelas crianças que, em pequenas, basta levantarem um dedo, pedirem uma coisa e os pais a correr, os pais, os seus educadores, enfim, as pessoas que estão com elas, vão a correr e satisfazer as suas vontades, nunca passam por dificuldades e nunca passam pela experiência de superar essas mesmas dificuldades. Portanto, quando, algum tempo mais tarde, se calhar até na idade adulta, começam a passar por adversidades que não são os pais nem os seus educadores que conseguem resolver, têm que ser eles a resolver, ao não conseguirem, à primeira dificuldade, ao primeiro obstáculo, sentem frustração e muitas vezes desistem. Portanto, porquê? Porque na sua infância não treinaram essa resiliência. Por isso, uma forma de treinar é realmente não fazer todas as vontades. Nos adultos, treinar a resiliência tem muito a ver com algumas características que a pessoa pode trabalhar, nomeadamente o otimismo, ou seja, tentar sempre ver as coisas de uma perspectiva positiva,
A autoconfiança também é fundamental, portanto, mais uma vez, falando aqui sobre as crianças, desenvolver a autoestima nas crianças é importante porque isso também vai fazer aumentar a sua resiliência e uma série de características que são todas muito positivas e que têm a ver com a confiança que nós temos na nossa capacidade para superar adversidades. Bom, e sobre resiliência também vos posso dizer que há algumas coisas que estão a ela associadas e que enquanto adultos nós podemos praticar para melhorar a nossa resiliência. Por exemplo, termos bons hábitos de vida. Um dos hábitos de vida que eu acho que é fundamental é a prática de exercício físico. E vocês perguntam, mas como é que praticar exercício físico tem alguma coisa a ver com resiliência? Sim, a resiliência está muito associada à resistência. E nós, o que acontece é que quando nós praticamos exercício, desde que não seja aquele exercício que é apenas de manutenção, digamos assim, ou seja, um exercício que é rotineiro e pouco estimulante, todo o exercício físico que é estimulante implica a quebra de barreiras, ou seja, implica a superação de obstáculos. Obstáculos físicos têm a ver com a resistência física, com a capacidade que a pessoa tem para fazer um determinado exercício. Isso ajuda-nos a praticar a nossa resiliência, porque nós, enquanto estamos focados em atingir objetivos físicos, neste caso, estamos a praticar a nossa capacidade de superação. Assim sendo, o exercício físico regular, desde que seja estimulante e desafiador, é uma excelente forma de nós treinarmos a nossa resiliência. Já tinham pensado numa coisa dessas? E finalmente, a resiliência está muito ligada à criação, à formulação de objetivos, à concretização desses objetivos e também à capacidade de reformulação de objetivos. Isto porque neste ano de 2020 tornou-se muito claro que não só é importante nós conseguirmos estabelecer objetivos, e eu falei muitas vezes nos meus vídeos sobre isso, mas também é importante nós irmos mantendo a atenção sobre o que é que são os nossos objetivos e que passo é que nós estamos a dar para concretizá-los e também sobre que obstáculos é que surgem e se é necessário reformular ou até criar novos objetivos. E olha, eu, por exemplo, olhando para a minha vida em 2020, não tenho qualquer dúvida de que os objetivos que eu tinha estabelecido no início do ano não são os objetivos que eu mantenho no final deste ano. E não é só porque alguns foram concretizados, não, é porque tive que reformular esses objetivos e também criar novos objetivos. E eu chego ao final do ano feliz por ter concretizado um objetivo que não existia no início do ano. Sabem qual é? O de me manter saudável, por exemplo. Sim, a partir de uma determinada altura ao longo deste ano tornou-se um objetivo para mim manter-me saudável e não ficar doente, ou seja, não ficar infectada com este vírus terrível que apanhou muitos de nós. Portanto, chego ao final do ano feliz porque concretizei esse objetivo. Houve outros que infelizmente tiveram que ficar pelo caminho porque as circunstâncias em meu redor não me permitiram atingi-los, mas a minha capacidade também para modificar a minha percepção e perceber o que é que realmente são as minhas prioridades e quais dessas prioridades é que eu consegui manter e até reforçar este ano fazem com que eu chegue ao final do ano com vários objetivos que tinha no início não concretizados e ainda assim muito satisfeita porque consegui muitas coisas que eu considero importantes e que se calhar no início do ano não estavam propriamente na minha lista de prioridades. Pois é, então olhem, convido-vos a fazerem uma breve reflexão sobre o que é que foi este vosso ano de 2020, que objetivos é que vocês tinham no início do ano, que objetivos é que concretizaram no final do ano e quais foram aqueles que ficaram pelo caminho e que novos é que surgiram. E espero que cheguem ao final com um balanço positivo e mesmo que o balanço não seja positivo, olhem, vem aí um novo ano, não há dúvida que é simbólica esta transição de um ano para o outro, porque na verdade é do dia 31 para o dia 1, mudamos o dia e de repente mudamos também o ano, mas estes simbolismos são muito importantes para nós porque nos ajudam a criar aqui cortes temporais neste caso, com aquilo que é antigo, que é velho e aquilo que é novo. E o novo abre-nos imensas perspectivas de futuro que nós queremos que sejam positivas e portanto dá-nos aquela perspectiva de que o mundo vai ser melhor, o mundo vai mudar e que neste novo ano, muitas coisas boas virão. É com essa nota positiva que eu gostava de terminar. Este é o meu último vídeo de 2020, mas espero que venham muitos mais em 2021 e espero continuar a contar consigo aí desse lado. Um grande beijinho e até breve.